meu amigo jornalista Lúcio de Castro costuma dizer que sobre tortura números dizem qualquer coisa. É precisa essa sacada do Lúcio, não? Porque realmente é perfeitamente possível você pegar os números, tirar do contexto e apresentar de acordo com a sua conveniência. No futebol isso acontece com muita frequência. E nesse jogo de terça-feira de carnaval, em que o Flamengo perdeu para o Independente Del Valle, em Quito, algumas estatísticas ficaram no ar como se fossem números assombrosos. Olha, na verdade, algumas dessas estatísticas foram apenas números muito próximos daquilo que costuma acontecer nos jogos, especialmente jogos internacionais, da equipe equatoriana em Quito, a 2.850 metros de altitude, contra times que vêm de regiões ao nível do mar ou sem essa altitude toda, times que sentem os efeitos dos 2.850 metros da cidade equatoriana. Vamos falar sobre isso, vamos trazer aqui uma análise do nosso amigo Falso 9. Aliás, desde já peço a você que faça inscrição no canal do Falso 9, do Vitor, nesse vídeo que tem o patrocínio da GoCase. E aí eu vou mostrar para você que a GoCase, que é uma nova parceira do youtube.com/MauroCésar, produz capinhas para celulares de vários times do futebol brasileiro. Capinhas licenciadas, evidentemente. Olha só, chegam nessa embalagem que é muito legal. Eu vou tirar aqui da embalagem e mostrar para vocês as capinhas que me foram enviadas pelo pessoal da GoCase. Capinhas do Flamengo, que é o meu time, ó, com o meu nome. Então são capinhas personalizadas com o nome da pessoa, se ela assim preferir. Se quiser também pode ser seu nome. São capinhas licenciadas, eu lembro mais uma vez, com a promoção em que você leva 4 contra 2, ou seja, pague 2 e leve 4, o que é muito importante, tá? E são capinhas de Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Seleção Brasileira. Ok? Mais de 100 modelos de diferentes celulares, iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, enfim. Aqui eu mostro mais uma capinha que eu tiro aqui, ó, também com o meu nome. Então você pode, por exemplo, presentear alguém com uma capinha do time dessa pessoa, mesmo que ela não torça pelo seu time, evidentemente. Pode aproveitar a promoção, né? Essa promoção em que você leva 4 e paga 2. E também pode conhecer, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre utilizando o cupom ou o QR Code que você está vendo aí na tela, ou o cupom Mauro César, né? Então, pelo QR Code ou acessando o link, você vai acessar a loja virtual da GoCase e você terá acesso também a produtos como essa mala, essa bolsa de viagem, lancheiras, também mochilas. Você vê que aqui essa também tem o meu nome. Então você pode ter produtos personalizados ou não e pode aproveitar os descontos oferecidos com a utilização do cupom Mauro César nessa parceria da GoCase com o nosso canal, com o youtube.com/MauroCésar. Então aproveite e acesse para conhecer os produtos da GoCase. E agora você vai conhecer a análise do Falso 9, do nosso amigo Vitor, colocando uma luz em números que são meio que normais e que foram tratados como se fossem assombrosos. Isso não significa que o Flamengo jogou bem, na minha opinião, não, nada disso. Primeiro tempo aceitável, segundo ruim, a altitude pesou, mas é interessante observar isso porque o próximo jogo é no Rio de Janeiro, terça-feira. E aí muda bastante, você vai ver que os números do time do Independente Del Valle também se transformam quando ele sai da altitude, e o Vitor explica isso tudo. Diga lá, Vitor. Bom, nos últimos dias muito se falou a respeito de dados, né? E utilização dos dados, ela precisa ter sempre um contexto, né? Dados do Flamengo no jogo contra o Del Valle, 27 finalizações, o menor número de passes em um determinado período do jogo, etc. Dados são informações que, se bem aferidas, elas são, via de regra, verdadeiras. Porém, essa verdade precisa ser analisada dentro de um contexto. E desconsiderar o contexto pode transformar os números em verdadeiras armas, né? E eu vou tentar trazer contexto aqui para vocês, para que entendamos um pouco melhor os dados oriundos do jogo de ida entre Flamengo e Independente Del Valle. Tá? Então,
Vamos entrar aqui no nível de detalhe, mas antes disso eu preciso falar que é muito claro que o Independente Del Valle, assim como todos os clubes que têm ao seu favor a altitude, eles se valem dessa vantagem além do físico. Existe a questão física e existe uma questão muito clara de resistência do ar e a velocidade em que a bola viaja. Os times que jogam fora de casa e não estão acostumados com a altitude, além de ter problemas respiratórios, de cansar e de não conseguir executar bem os movimentos em campo, também tem muitos problemas de passes errados. Isso é comum. Tem problema na hora de realizar inversões. É comum os goleiros falharem. É comum os goleiros espalmarem bolas demais quando jogam na altitude. Tudo isso você já deve ter ouvido e deve fazer parte do seu senso comum. Vamos colocar isso em dados e em contexto agora, porque o Independente Del Valle é uma equipe que utiliza-se claramente da altitude para ter um estilo de jogo específico quando atua em casa. E aqui a gente pode apurar, né? Então, se falou, 27 finalizações, muito se valorizou isso aí. Beleza. Segundo o Instat, que é o software profissional, né, que os clubes utilizam, e os dados do Instat a gente não divide durante os jogos, porque ele não aparece durante os jogos, ele só aparece no dia seguinte, após a equipe deles, profissional, levantar os dados e tudo mais, com todo respeito aos softwares que existem, instantâneos, que são muito bons. Esse é um software profissional, que tem uma acurácia maior. Bom, segundo esse software, e a gente precisa só comparar dados dentro do próprio software, não pode sair para outro software para caçar um dado da mesma, digamos, do mesmo item de um que eu caço de outra plataforma, porque eles têm conceitos específicos. Por exemplo, a diferença entre o que está nos aplicativos aí mais comuns, mais usuais, de 27 finalizações para 22, vai pelo conceito de finalizações bloqueadas, que em um é de uma maneira, no outro é de outra. Bom, pelo Instat, que é onde eu tirei todos esses dados aqui, o número apurado é 22. E olha que curioso, em casa, nos jogos continentais de 2022, ou seja, nos jogos de Libertadores e Sul-Americana, aonde o Independente Del Valle se sagrou campeão, eles finalizaram em média 20 vezes ao gol. Tá? Quando passaram a jogar fora de casa, essa média caía para 9 vezes ao gol. Contra o São Paulo na final, né, se eu não me engano, foram 6 finalizações, ou 9 finalizações. Foi um número bem baixo. E era campo neutro. Então, assim, fica muito claro que existe uma estratégia de chutar de muito longe. Tá? Eles tiveram a terceira maior média de finalizações na Libertadores de 2022, com 17,8. O Flamengo, que foi o campeão, foi o 11º no fundamento, com 14,6. Em chutes certos, porém, eles tinham 5,5. Apesar de ser o terceiro que mais chutava, em média, teve 5,5, só o 7º entre os chutes certos, enquanto o Flamengo já foi o 4º. Só para dar uma ordem de grandeza para vocês, tá? O número de finalizações certas dentro de casa é 8 em 20. Né? É um aproveitamento bem baixo. E aqui esse mapa, aqui, ó, vocês podem ver no lado esquerdo, um X nas finalizações erradas, uma bola no gol, né, uma bola vermelha e uma bola preta nos chutes que foram defendidos. Esse é do jogo contra o Flamengo, de ida. Aqui embaixo você vê a zona onde foi cada chute, né, da zona de mais perigo para a zona de menor perigo. Metade, 11 chutes, metade dos chutes totais contabilizados pelo Instat do Del Valle foram da Casa do Chapéu, foram muito de longe, tá? O que deixa ainda mais clara essa estratégia. 7 dos chutes foram da entrada da área, que é uma zona já mais perigosa. E 4 foram de próximo ao gol. Desses 4, só um foi no gol. Na frente dos de 7, 2 foram no gol, e dos de muito longe, 3 foram no gol. Então, de 6 finalizações certas do Del Valle, 3 foram de muito, muito longe. Tá? Sobre o menor número de passes, vamos lá. O Del Valle, dentro de casa, ele normalmente tem em competições continentais 66% de posse de bola. Ele se aproveita, de novo, das vantagens de altitude para ter um número de posse de bola maior
do que ele tem nos jogos fora, com uma distorção muito maior do que qualquer time que joga em casa ou fora. Contra o Flamengo, ele teve 56%. Ele foi, no último ano, a terceira equipe de maior posse de bola na Libertadores de 2022, com 59%. Enquanto o Flamengo foi o nono, com 54%. Foi o segundo time em passes certos, com 426, e o Flamengo foi o terceiro em 419. Então, era uma equipe que trocava realmente bastante passe. Nesse jogo tem algumas curiosidades. Por exemplo, aqui no lado esquerdo estão as finalizações do Flamengo. Vocês podem ver que o Flamengo finalizou 2 vezes no gol, 2 vezes certo, nessa região mais perigosa, mais do que o Del Valle. E 2 vezes certo dessa região à frente da área, igual ao Del Valle. Em chances de gol, de acordo com o Stat, o Flamengo teve 4, enquanto o Del Valle teve 3. E aqui eu enumerei algumas chances que não entram em scout. Então, o impedimento do Arrascaeta, quando o Flamengo tinha superioridade numérica 4-3, depois de uma saída muito boa do Flamengo, com o Vidal, com o Davi Luiz no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o contra-ataque que o Pedro não domina depois da inversão do Gabigol. Uma recuperação aos 29 do Vidal, que o Arrascaeta não dá um calcanhar para o Gabigol, que ia sair num 2-1 junto do Pedro. Aí aconteceu, aos 33 minutos, um passe do Gabigol para o Ayrton Lucas, que chega um pouquinho atrasado. Só aí são 4 chances que não entram em scout. E foram contra-ataques perdidos pelo Flamengo no primeiro tempo. E aos 42, claro, a chance claríssima. Essa sim entra no stat, está dentro dessas 4 chances claríssimas ditas aí no scout. O Flamengo teve oportunidades até mais perigosas do que o Del Valle. O número elástico de finalizações está dentro do contexto do que é o Independiente Del Valle, de como ele atua contra qualquer equipe. O Atlético Mineiro estava no grupo dele, na Libertadores, e também tomou o mesmo amasso. Acabou empatando o jogo, mas tomou o mesmíssimo amasso no ano passado. E a gente precisa ter a memória menos seletiva. Levar o futebol de uma forma mais saudável, na minha opinião. Porque essa análise, ela está posta, ela é muito clara. Só que a gente, às vezes, por conveniência, por não gostar do treinador A, do treinador B, o que é um direito de cada um, acaba dando ênfase a dados que, fora do contexto, podem dizer nada ou podem levar a gente para o caminho oposto do caminho da verdade. Tá bom? Então, espero ter conseguido esclarecer para vocês alguns dados, ter conseguido dar para vocês contexto daqueles dados que, repito, são verdadeiros, que estão sendo repetidos ao longo da semana. E, sem dúvida, dizer, não saiu barato, o Flamengo não perdeu de pouco perto do que poderia ter perdido. O resultado foi, no máximo, justo. Ele poderia, na verdade, ter sido até um pouco melhor para o rubro-negro carioca. Tá bom? Espero que tenham curtido aí. Deixa o like no canal do Maurão. Falou? Valeu. Mais uma vez, obrigado ao Vitor. Faça inscrição no canal Falso 9. Acompanhe as suas análises. Participe de suas lives. Você pode também participar do clube de membros do canal Falso 9. Seguir no Twitter também e tudo mais. E eu lembro de novo, né, que esse vídeo tem o patrocínio da Golcase, capinhas de vários times do futebol do Brasil, personalizadas inclusive, com o seu nome, se você assim quiser, o nome da pessoa que você quiser presentear, ou sei o nome da pessoa. E não é só do Flamengo, você está vendo aí de novo os times que têm produtos licenciados pela Golcase. Acesse o link na descrição do vídeo ou use o QR Code que está na tela para aproveitar o desconto com o cupom Mauro César, ok? De novo, quero lembrar a vocês os links aqui na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes, com o melhor de nossas lives, o clube de membros. Você pode participar e apoiar assim o canal. O nosso Use 360 com produtos do youtube.com/Mauro César, camisetas muito legais, tem muita camiseta de rock and roll, futebol e canecas também da Live Soft Open. Além disso, você acessa também aqui embaixo o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e para o nosso curso online de jornalismo esportivo. É isso, valeu, saudações.